E aí, ser? E aí, Tranca, tudo bem? Tô bom, e tu? Tô bem também. Tá tranquila? Igual prego na areia? Igual prego na areia. Coisa boa. Bom, como foi seu dia, ser? Meu dia foi bom. Foi bom? O Foi. que é um E o dia seu? bom pra você? Eu fiquei de boa. Ah, então a sua busca, a sua motivação de vida é não fazer nada. Não, não exatamente. Eu fiquei de boa, tipo, fiquei de boa. Em paz? É, Ah, fiquei então você tranquilo. busca, sua busca é tipo ficar de boa, em paz, sem fazer nada. Se for sem fazer nada, beleza. Ah, critérios, né? Prioridades. Uhum. Mas como é que você estabelece suas prioridades, ser? Como que eu estabeleço prioridades? Exato. Uhum. Tranca, eu acho que vai do momento e do que eu quero. Será? Não sei. Porque tem a prioridade instintiva, que é baseado em vivência, que dentro do contexto atual foi alterado para a sobrevivência. Uhum. Tem as prioridades que são baseadas em desejo e meta, que são baseadas no futuro, Uhum. projetadas no futuro, né, uma ilusão de futuro. Uhum. E tem as propriedades do presente. Quando você tem prioridades do futuro mescladas à condição do presente, você entra em ansiedade. Sim. Quando você tem prioridades do presente atreladas por apego e controle ao passado, você tem culpa e autocobrança. Uhum. Quando você está desfocada ao agora, de modo a não ter clareza das diferenças entre as prioridades de sobrevivência e as prioridades de vivência, aí você entra em uma sensação de estar deslocada, compreende? Sim. Aí essa condição de estar deslocada desfavorece a sua percepção e a sua capacidade imaginativa, aonde você não consegue alocar e preencher novos padrões de pensamento, novas condições e percepções. Compreende? Sim, tô te acompanhando. Deste O... modo, oi? Não, pode ir, pode seguir. Desse modo, você tem mais dados sobre a maneira com que você lê o ambiente e tem mais ciência da forma que você estabelece suas prioridades, dada ao mapa que se manifestou automaticamente e a função que você dá a esse mapa e a maneira com que você usa esse mapa e lê esse mapa. Uhum. Isso condiciona suas sensações, seus sentimentos e suas emoções. Compreende? Não, fiquei perdida. A maneira com que você ambientou e priorizou e caracterizou os seus dados
Uhum, estabelece e condiciona a forma com que você interage no meio ambiente e uhum, caminha dentro desse mapa, gerando emoções e sensações distintas. uhum. Tá, beleza. Só aí já temos muito conteúdo. Aham. Porque fiquei pensando lá quando você colocou sobre as três possibilidades de estabelecimento de prioridades. Isso, E aí, no primeiro cenário, que você tem a prioridade instintiva, e ela deveria ser baseada na vivência, mas ela é na sobrevivência, então entra de pano de fundo essa questão da ambientação. Ou tô viajando? exatamente. Beleza. E aí, como é que você vai transicionar suas capacidades sensoriais diante deste sistema de operação, sendo que você tem inúmeras sensações, sentimentos ali pré-definidos no seu subconsciente Uhum, devido a uma série de medos e traumas. É uhum, como se você estivesse sempre funcionando de maneira a subutilizar suas capacidades no ambiente, pois você está hiperutilizando suas capacidades a nível do universo pessoal. Você não uhum, tem um equilíbrio entre essa, esse foco dinâmico e essas uhum. habilidades, Sim. dissociando assim você do ambiente e desfocando você do ambiente. Uhum. E aí, só voltando lá, porque você colocou também sobre basear desejos, ó, desculpa, prioridades que são baseadas em desejos e metas projetados no futuro. E elas também ficam derivadas dessa questão ambiental, né, da adaptação Exatamente, ambiental. exatamente, E, e aí, para mim, vira uma sequência de derivadas, né, uma sequência de resultados bugados, porque lá no início, o primeiro, eu posso falar, a primeira camada, ou a primeira dimensão, ela está com esses problemas e isso vai cascateando. exato, mas tem mais um elemento ainda. Sim, aí depois você falou sobre as propriedades do presente, certo? E as propriedades e prioridades. Uhum, E aí tem mais, além disso, tem mais um elemento ainda. uhum, qual? Estamos presumindo que há uma linearidade desses pensamentos. Sim, sim, estamos presumindo que é só um cascateamento, Fun- tipo, causa e efeito. Funcional, Aham, funcional, mas não. Temos aí elementos contraditórios também e uhum, passam a ideia de que eles precisam ser levados em consideração com alta prioridade. uhum, Só que a única forma de você sustentar elementos contraditórios é se fragmentando. aham, E aí eu penso várias Luísas sobrecarregando o sistema operacional e gerando dados e resultantes conflitantes ainda. uhum, A única maneira de estabelecer uma fluência é como se houvessem vários mundos. uhum, E aí eu sustento vários mundos em um universo pessoal. Como se ao invés de eu tivesse uma linearidade, eu precisasse emular várias versões e possibilidades. E essas versões são confundidas com uma versão linear, pois o sistema não computa várias versões em sua versão final. Então eu tenho a fragmentação, eu tenho priorização,
descontextualização temporal, desfuncionalização de parâmetros e capacidades do aparelho psíquico em analisar o mapa dentro e para o território, e eu tenho agora essa disfunção em confusão desses aspectos, gerando aí uma versão da realidade totalmente distópica, dado a maneira com que se idealiza que o ser perceba a realidade com lógica e maturidade, sem o devido preparo e desenvolvimento. Só pode, né? Só piora, Sim. né? Aham. Aí eu tenho, além disso, diversas habilidades do aparelho psíquico que tentam funcionalizar esses resultados conflitantes, gerando assim uma hiperutilização da estrutura cognitiva. Então, além, eu vou falar, é meio como se tipo, se fosse um computador e você sobrecarregasse a forma como ele está processando. Exatamente. Uhum. Interessante, não? Assim, do ponto de vista de estudo, sim. Bom, não, mas entendo. Então eu tenho, mas não é um, é interessante, não disse bom. Sim, é interessante, é interessante. Eu tenho um cenário aí é, extremo, né? Eu tenho Uhum, um cenário onde há uma extremidade, né? Uma extrema condição e uma dissociação desse condicionamento totalmente não adequada ao modelo de experiência humana, né? uhum, Totalmente estranha, né? sim. E tudo isso inicia quando o ser ele não tem um ambiente devidamente adequado para a estruturação da tribo. Agora Uhum, pensa tudo isso que eu disse sendo filtrado por uma tribo. Pensa tudo isso que eu disse sendo filtrado por um conjunto de ideais. uhum, Pensa tudo isso que eu disse sendo consultado por um mestre, guiado por um mestre. Pensa tudo isso que eu disse sendo acolhido por amigos, por parceiros, uhum, por irmãos e irmãs tribais. Pensa tudo isso que eu disse sendo guiado por mestres ancestrais, por sabedorias em contos e imaginações. uhum. Interessante, né? Sim, porque na hora que você foi falando, tipo assim, é até difícil imaginar a configuração que seria. Difícil, assim, entre aspas, porque algumas coisas, quando a gente está conversando aqui, eu em alguma aula, a gente traz algum exemplo e logo tem um contraste de tipo, pera, isso nem aconteceria, talvez, se a ambientação fosse adequada. Sim. Mas a ambientação ocorre o tempo todo. E você pode fazer uma adequação de ambientação tendo aí a participação de um grupo saudável. Uhum,
A pergunta é, qual é o seu grupo saudável? Se você está estudando aqui, está ouvindo até agora, aqui é um grupo saudável, que te Uhum, saúda enquanto ser incondicionalmente, mas estabelece regras, regras rígidas, né? uhum, Mas só são rígidas no quesito cognitivo, porque seguir é uma questão de lógica, porque o entendimento é inevitável. uhum. Eu gosto desse conceito também de saudável e que te saúda, né? Que te saúda Exatamente, incondicionalmente. Eu gosto muito desse conceito. exatamente. Não é interessante? Sim, A gente narrou o comum e expôs o que já é feito, por mais que o que é narrado, o que foi narrado seja distópico, temporalmente incoerente e até assustador, não é? sim. Alguma dúvida, senhor? Tranca, Hum, tô hum. recapitulando. Recapitulando, um, dois, três. Porque o como resolve é a ambientação que é feita a todo momento, né? Isso, e não resolve. Uhum. Porque se você ter que resolver algo em você, você é um problema. Sim, sim. Uhum, E você é a solução, né? uhum. Perfeito. Era só isso, só para fechar. Uhum. Não é interessante? Não é libertador? Sim, é bem bom. Então, isso, uma boa vida a nós e cultivem bons glúteos, viu? Importantíssimo para entrar no céu. Pode deixar.